um aluno teve uma atitude racista contra uma professora no Dia Internacional da Mulher. Caso absurdo de racismo dentro de sala de aula. Vítima, um professor de matemática. Será que o caso Vini Júnior vai virar um incidente diplomático? Infelizmente, tem denúncia de racismo numa escola pública. Olha só, a vice-diretora de um colégio estadual é investigada por injúria racial. Numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Vivendo uma linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Ainda assim, o racismo está aí diariamente, em todos os cantos, em todos os lados. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil e de não ser feliz talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. O racismo é uma das piores coisas que o ser humano pode fazer ou sofrer. Atualmente conhecemos diversos casos de racismo, mas principalmente, o principal, na minha opinião, é o Vinícius Júnior. O jogador do Real Madrid, que usa a camisa 7, sofre todos os jogos praticamente racismo. E sempre sobra contra ele. Todos nós sabemos que isso é bastante errado e na maioria das vezes é contra os negros. Ou seja, as pessoas que são descendentes ou até mesmo as pardas, né, que são uns negros mais clarinhos, como as próprias pessoas falam. Então, referente a esse assunto, no vídeo de hoje falaremos sobre a vinda dos negros para o Brasil. A escravidão no Brasil iniciou-se por volta da década de 1530, quando os portugueses implantaram as bases para a colonização da América Portuguesa, para atender mais especificamente a demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho na lavoura. Tal processo deu-se primeiramente com a escravização dos indígenas, e ao longo do século XVI e XVII, essa foi sendo substituída pela escravização dos africanos, trazidos por meio do tráfico negreiro. A escravidão no Brasil, mas não só aqui, mostrou-se uma instituição perversa e cruel, e as suas consequências ainda são sentidas atualmente, mais de 130 anos depois que a Lei Áurea aboliu essa prática no país. A violência e a discriminação que os negros sofrem atualmente são um reflexo direto de um país que se construiu por meio da normalização do preconceito e da violência para esse grupo. Não o bastante, é sempre importante lembrar que, além dos africanos, os indígenas também foram escravizados, aos milhões pelos portugueses, e que sua escravidão também perpetuou preconceitos e violência contra eles. A escravidão no Brasil tem como ponto de partida a década de 1530, período em que os portugueses deram início ao processo colonizatório. Até então, a ação desses havia sido baseada na exportação do pau-brasil, e o trabalho dos indígenas era realizado por meio do escambo. Assim, os indígenas interessados derrubavam as árvores, levavam até a costa e eram pagos por objetos oferecidos pelos portugueses. Em 1534, porém, Portugal implantou na América Portuguesa o sistema de capitanias hereditárias e começou a ser incentivado o desenvolvimento de engenhos de produção do açúcar. Essa era uma atividade mais complexa e que demandava uma grande quantidade de trabalhadores. Como os portugueses consideravam o trabalho braçal como uma atividade inferior, a solução encontrada foi escravizar a única mão de obra disponível naquele momento, os indígenas. Os indígenas foram as principais mãos de obra dos portugueses até meados do século XVII, quando de fato os escravos africanos começaram a tornar-se maioria desse tipo de trabalhador no Brasil. A escravização dos indígenas, apesar de mais barata, foi, na visão dos portugueses, conturbada e problemática. O historiador Stuart Suart afirma que os indígenas mostravam-se relutantes em realizar trabalho contínuo na lavoura, porque, na visão deles, era um trabalho de mulher. Além do fato de que a cultura indígena não possuía a concepção de trabalho contínuo. Outro fator que tornava a escravização dos indígenas complicada para muitos foram os conflitos entre colonizadores e os jesuítas. Isso acontecia porque os jesuítas
posicionavam-se contra a escravização dos indígenas, pois enxergavam-se como grupo a ser catequizado. Assim, os colonos que escravizavam indígenas podiam sofrer problemas jurídicos devido à atuação dos jesuítas. A pressão realizada pelos últimos para que a escravização dos indígenas fosse cessada levou a coroa portuguesa a decretar a proibição dessa escravização. Apesar da lei, a escravização de indígenas continuou, sobretudo em locais nos quais não havia grande número de escravos africanos, como São Paulo, Paraná e Maranhão. A escravização de indígenas também encontrou obstáculos devido à alta taxa de mortalidade desse grupo em decorrência da presença portuguesa na América. Essa alta mortalidade acontecia por causa de questões biológicas, de guerras travadas entre grupos indígenas e motivadas pelos portugueses, além de guerras contra a própria escravização e quem a escravizaria. Os indígenas eram conhecidos pelos portugueses como os negros da terra, e o preço do escravo indígena em relação ao africano era em média 3 vezes menor. Na década de 1570, um escravo indígena custava cerca de 7 mil réis, enquanto o escravo africano tinha um custo geral de 20 mil réis. Por fim, é importante mencionar que apesar da chegada dos escravos africanos aqui no Brasil, por volta da década de 1550, os indígenas continuaram sendo a principal mão de obra na economia açucareira aqui instalada até meados do século XVII. Na década de 1590, por exemplo, cerca de 2/3 dos escravos no Brasil eram indígenas. Foi a prosperidade da economia açucareira que fez alguns lugares como Bahia e Pernambuco possuírem uma grande quantidade de escravos africanos. Possuíam, mas só tinham o domingo para poderem cuidar dessa plantação. Existiam escravos que trabalhavam no campos, nas residências e nas cidades. Os dos campos eram extremamente mal vestidos e mal tinham contato direto com o seu senhor, apenas como feitor. Os escravos domésticos tinham roupas melhores e contato direto com o senhor e a sua família. Os escravos urbanos trabalhavam em diferentes ofícios. A violência era algo rotineiro na vida dos escravos e o tratamento violento dedicado a eles tinha o intuito de incutir-lhes temor dos senhores. Esse modo visava mantê-los conformados com a sua escravização e impedir fugas e revoltas. Uma punição muito comum aplicada sobre eles era quebra-negro, que ensinava-os a sempre olharem para baixo na presença de seus senhores. Além disso, muitos escravos podiam ser acorrentados para evitar que fugissem, e usar uma máscara de ferro conhecida como máscara de Flandres, colocadas neles para impedir que engolissem diamantes nas regiões mineradoras, se embriagassem ou mesmo cometessem suicídio por meio da ingestão da terra. Escravos rebeldes que fugissem também poderiam ser acorrentados no tronco e chicoteados, alguns mesmos até a morte. As violências que os escravos sofriam eram inúmeras, e a historiadora Keila Kimberg enumera as diferentes formas de execução pelas quais um escravo poderia ser condenado: por envenenamento, por uso de instrumentos de ferro queimado, na forca, no pelourinho, etc. Ao longo dos 300 anos de escravidão, os escravos africanos realizaram inúmeras ações de resistência. Os escravos, por sua vez, não aceitavam a escravização e as violências diárias de maneira passiva. A história da escravização africana no Brasil ficou marcada por diferentes formas de resistência que incluem a desobediência, as fugas individuais e coletivas, as revoltas, a formação de quilombos e etc. O fim da escravidão. O Brasil acabou sendo o último país das Américas a abolir a escravidão, e isso aconteceu por meio da Lei Áurea, que foi aprovada pelo Senado e assinada pelo regente do Brasil, a princesa Isabel. O fim da escravidão no país, no entanto, não foi um ato de benevolência da monarquia, mas sim um resultado da pressão e do engajamento da população brasileira. O movimento abolicista ganhou força na sociedade na década de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, mas questões relativas à abolição já eram debatidas, mesmo que timidamente, desde a independência brasileira, embora seu ponto de partida seja o decreto da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de negreiros em 1850. Na medida em que o movimento abolicionista ganhou força, diversas associações em defesa da causa começaram a surgir no país, e as suas formas de luta contra a escravidão foram variadas. Advogados começaram a defender escravos contra seus senhores em tribunais, jornais começaram a publicar artigos em defesa da abolição, e pessoas comuns começaram a abrigar escravos que haviam fugido. Os escravos tiveram um papel essencial na desestabilização da escravidão no Brasil e resistiram realizando fugas em massa, reorganizando revoltas contra seus senhores, algumas nas quais levaram até a morte dos senhores e dos escravos, formando os quilombos, sobretudo nos arredores do Rio de Janeiro e de Santos. A força da pressão popular por meio do movimento abolicista e as constantes revoltas dos escravos criaram um clima que obrigou que o Império a abolir o trabalho escravo em 13 de maio de 1888, com a citada Lei Áurea. A abolição do trabalho escravo foi recebida com festa pela população brasileira. Os escravos libertos, porém, continuaram a sofrer com preconceito e com a falta de oportunidade. Então foi assim que foi a vinda dos negros para o Brasil.